Pessoal, bom dia, tá? Aqui é o professor Bruno de Azevedo e hoje, vamos falar de um livro, de um tema especial, muito importante, que todos vocês nessa fase, nas fases iniciais, devem e deveriam dominar, tá bom? Vamos conversar, vamos bater um papo sobre um livro muito interessante, e o tema principal desse livro são os números, tá? Em especial, os números naturais, que vocês que estão me assistindo conhecem bem, tá? Por exemplo, quais são os números naturais? O que são os números naturais? E melhor, antes disso, o que são os números? A origem dos números, o porquê dos números, o porquê da contagem, Tudo isso a gente vai falar nesse bate-papo de hoje. O nome do nosso livro, o livro que a gente vai trabalhar nesse projeto, é o livro chamado A Origem dos Números, beleza? A origem, ou seja, a criação, o surgimento dos números, ok? Na matemática em si, pessoal, antes de entrar nesse assunto, é importante destacar que a matemática ela faz um paralelo nesse livro com a história, com o português. Por que isso, Bruno? Porque a gente vai lá atrás, lá nos primórdios, lá quando não existia praticamente nada, tá? E vem perpassando aí ao longo das gerações, Ou seja, então a gente vai lá bem antes de Cristo, e chega até os dias atuais. Hoje é muito fácil a gente... os números deles estão tão enraizados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso celular, na nossa televisão, que a gente acha normal, Eu tenho o costume de falar assim, que nem sempre foi assim. Quanto mais a gente vai voltando aí, na história, a gente vai vendo que os números eles não eram tão corriqueiros, não eram tão comuns, tá? Então, vocês vão ouvir aí, às vezes, uma frase do tipo, tudo é número, tá? Eu concordo com essa frase, por quê? Para onde a gente olha, a gente tem uma ideia, a gente vê um número, Por exemplo, você, quando vai desbloquear o seu celular, você digita uma senha, que é um número. Você vai ao mercado, você lidar com dinheiro, que é uma representação numérica. Você faz qualquer coisa no seu dia a dia e você vai trabalhar com os números, tá? Então, esse livro, ele conta um pouco dessa história, Obviamente que o nosso interesse aqui é trabalhar com um conjunto dos números naturais, tá? Que vocês sabem, uns consideram, outros não consideram o zero como um número natural. Mas isso não é, assim, o que a gente vai falar, o que a gente vai discutir. A gente vai mostrar para vocês o surgimento, a importância, a beleza, por mais que, como eu falei, está tão enraizado no nosso dia a dia que a gente não dá importância. Imaginem, façam essa reflexão, como seria o nosso mundo atual sem os números? Pensem aí, façam essa reflexão, como seriam os números, como seria, tá bom? A nossa vida hoje sem os números, É impensável, não dá nem para imaginar. Por quê? A gente usa o número praticamente para tudo. Então, esse livro, pessoal, eu não vou entrar aqui no mérito matemático, tá? De fazer conta, de resolver problemas. Não, a gente vai conversar sobre a história, tá? Vocês sabem que está separado o livro, tá? Nas 4 partes aí que a gente vai falar, nas 4 semanas. E hoje eu vou falar do surgimento dos números, tá? Como é que eles surgem? Por exemplo, hoje, você consegue contabilizar, organizar algumas coisas. Numa prateleira, numa biblioteca, como são organizados os livros. É só um exemplo.
aqui estão os livros de matemática, aí estão os livros de física, aqui estão os livros de história, português e assim por diante, né? Você consegue organizar, presta bem atenção nessa palavra, tá? Organizar esses livros, né? Porque, por exemplo, no meu lado esquerdo, né, no direito de vocês, eu contabilizo 15 livros de matemática, né? À minha frente, eu contabilizo 13 livros de português. Aqui, 12 livros de história. Ali, 25 livros de ciência. Observem que eu estou fazendo um agrupamento, eu estou organizando a quantidade de certos objetos. Mas agora, pare para pensar, né? Por exemplo, na antiguidade, né, lá atrás, no início de tudo, né, nos primórdios aí, do humano, né, como a gente conhece, não existia essa ideia. Então, por exemplo, como... e outra coisa também, né? Como não existiam trocas, principalmente comerciais, não existia nem ideia de industrialização. Então, por exemplo, assim, o homem, né, ele não se relacionava muito com o outro no sentido de troca, não, isso não existia. Então, por exemplo, com o avanço do tempo aí da humanidade, a industrialização, as trocas e tudo mais, porque o homem nômade, ele se deslocava, o que ele fazia? Ele caçava, ele vivia, né, para manter a sua existência, né? Não tinha conhecimento de muita coisa, né? O mundo não era explorado, assim, na visão do ser humano, então não tinha necessidade de contar, né? Então, assim, algumas coisas surgem da necessidade, né? Por exemplo, se você está precisando de alguma coisa, surge aí uma ideia, uma invenção. É assim que surgem as coisas. Então, com relação aos números, pessoal, eles vão surgir quando o homem sente necessidade de organizar, de agrupar, de contabilizar algumas coisas, né? Por exemplo, com o surgimento, né, das cidades, das trocas, né, há necessidade de saber contabilizar determinados objetos. Então, por exemplo, se um homem, né, desse uma missão para outro homem, olha, tome conta das minhas ovelhas, né? E aí dava um número X de ovelhas, que ele não sabia contar. E aí, na hora de entregar essas ovelhas para o dono, o rapaz, vamos imaginar que 2 ovelhas tivessem fugido. Na hora de entregar, né, essas ovelhas a quem fez o pedido, né, possivelmente esse dono das ovelhas tomaria um prejuízo. Então, observem, não, na cabeça deles deveria existir alguma coisa para contabilizar, né, para ser o certo. Então, por exemplo, o cara deu 100 ovelhas, né? Olha, tome conta das minhas 100 ovelhas aqui. Na volta, né, o rapaz que estava tomando conta volta com 98, então observe que ele toma um prejuízo. E ninguém gosta, mesmo lá, desde os primórdios, de tomar um prejuízo. Então surge aí a necessidade de fazer contas, né, de contabilizar, de organizar, de fazer agrupamentos, né? Então, observem que da necessidade, tá, surgem os números. Então, por exemplo, o tempo vai passando, e aí observe que o número não surgiu como a gente o conhece hoje, né? O 1, o 2, o 3, não existia esse símbolo. Os povos mais antigos, eles representavam por outros símbolos, né? E pasmem, né? Começou com o corpo humano, né? Com os dedos das mãos, com os dedos dos pés, com o nariz, com as orelhas.
assim eram contabilizados, tá, os objetos e as coisas. Então, por exemplo, eu tenho um determinado número, né, de objetos, então eu contabilizava com o meu corpo humano, né? 1, 2, 3, 4, 5. Observe, galera, que não havia essa ideia de essa numeração como a gente conhece hoje, né? Indo-arábica. Não existia isso. Eles representavam lá do jeito deles, né? Com o passarinho. Eles simbolizavam, né, do jeito da época, do jeito que era pertinente ali à época. Não surgiu os números assim, por exemplo, primeiro homem, né, a pisar na terra, vou contabilizar, assim, 1, 2, 3, não. Isso é algo, apesar de antigo, é algo muito recente. Essa numeração indo-arábica, como a gente conhece hoje, é recente. Vocês sabem muito bem os números romanos, né? Os números dos povos mais antigos. Hoje, né, convencionou-se falar dessa forma, tá? Essa numeração indo-arábica. Os árabes foram os responsáveis por espalhar, porque os hindus inventaram esse sistema de numeração. E os árabes espalharam esses números pelo mundo. Então, isso é algo bem recente. Tá? Daí a importância de conhecer um pouco da história e saber trabalhar com os números. Tá? Mas lá na frente eu vou chegar ao conjunto, vocês vão ver os conjuntos numéricos, né? Que são o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números racionais, irracionais, né? Os reais. Não vou falar dos complexos com vocês, porque vocês vão ver isso lá na frente. Tá bom? Então, observem aí da necessidade da expansão dos conjuntos numéricos. Por quê? Vou dar só uma introduzida aí. Quando se tinha alguns objetos, por exemplo, eu tenho 5 cavalos, né? Mais 10 cabras. Eu queria juntar, daí a ideia de adição, tá bom? Aí surge a ideia de divisão, de multiplicação, de subtração. Eu vou falar disso com vocês daqui a pouquinho para falar o porquê da expansão do conjunto dos números naturais, porque nem todas as operações elas são possíveis serem feitas com o conjunto dos naturais, por isso que tem que ter uma expansão. Então, observe aí que o ser humano, da época, ele usava o seu corpo, né, para contabilizar determinadas coisas, né? Então, aí, os dedos dos pés, das mãos, as orelhas, o ouvido, os olhos. Só que como eu faço para contabilizar, por exemplo, um número superior a 40, né, a 50? Eu já não tenho mais componentes no meu corpo para contabilizar isso. Então, surgem aí aqueles riscos, né, aquelas pinturas, a simbologia para representar um número. Então, por exemplo, cara, eu não preciso mais usar o meu corpo, né, para contabilizar 50 objetos, até porque nem é possível, né? Eu tenho 10 dedos nas mãos, 10 nos pés, 20. Tá, 2 orelhas, uma boca, 2 olhos, nariz, mas vocês observem que é insuficiente para contabilizar números grandes. Então, calma aí, eu deixo, tá, o meu corpo humano de lado e agora eu começo e observem que paralelo, né, a modernização da sociedade vai acontecendo, tá bom? Fique bem claro, isso demorou anos, não foi assim do dia para a noite, que preciso contar, não foi assim do dia para a noite, é insuficiente, né, os dedos das mãos, dos pés, ou seja, meu corpo humano, não. Para ter a noção de usar o corpo humano, né, para contar, isso aí é um hiato de muito tempo. E para ter a noção de que o corpo humano era insuficiente para contabilizar determinados objetos, outro hiato de tempo,
né, anos e anos. Não foi assim do dia para a noite como as coisas acontecem hoje. Não foi assim, tá bom? Fique bem claro. Estamos aí explicando da origem, do surgimento dos números. Então, alguém pensa, olha, é insuficiente, né? Eu não consigo contabilizar, por exemplo, um rebanho ali com, sei lá, 200 animais com o meu corpo humano. Então, como eu posso representar isso, né? Então, calma aí, eu posso fazer um símbolo, né? Numa parede, por exemplo, uma pintura, uma simbologia. Eu vou, então, representar assim, ó. Tenho 50 ovelhas no meu rebanho, né? Eu posso simplesmente desenhar um símbolo, né? Sei lá, um círculo, um quadrado, um triângulo, ou algo que era mais conhecido na época, um animal, um pássaro, e representar como 50. Observem aí que o X, né, para os romanos, aqui para nós, 10. 2x, 20. Né? O L, o M, tem outra, representa outras quantidades. Então, daí vai surgindo essa ideia. Então, por exemplo, eu tenho ali 200 ovelhas. Eu não preciso mais ficar contando no corpo. Né? 1, 2, não há necessidade. Mas, novamente, isso é um hiato de tempo muito grande. Eu vou lá e desenho, né? Se eu quero falar que um passarinho, vou desenhar um pássaro na parede, e aquele pássaro representa 50 ovelhas, né? Ou melhor, uma ovelha, eu preciso fazer, então, 200 pássaros, né? E literalmente desenhar 200 pássaros. 1, 2, 3, 4, 198, 199, 200. Beleza, né? Demos uma andada, demos uma modernizada, tá? Mas aí, se for algo maior do que 200, se for algo entre 500 e 600, novamente eu vou desenhar 500 ali, tá? Passam mais aí uma cacetada de anos, né? Uma centena de anos, para que comece a ideia, não, calma aí, eu não preciso mais fazer 500 passos. Eu posso fazer, por exemplo, uma chave, e essa chave vai representar o número 200. E aí eu ganho tempo, novamente, não aconteceu do dia para a noite. Então, tem 200, faço a contagem, tem 200. Desenho apenas agora uma chave. Essa chave representa 200. Então, surge aí, né, a ideia da contagem. Tem 400. Basta eu fazer, sabendo da adição, e que uma chave representa 200, duas representa 400. E aí surge a ideia da junção, da adição, né, das coisas. E aí, mas isso está acontecendo no mundo aí, tá bom? Tá lá os egípcios, né? Tá o povo hindu, os árabes, tá? Os chineses, os indianos, tá? O Ocidente e o Oriente estão procurando, né, formas, né, de modo independente de, como a gente pode dizer, se virar, né? Facilitar a vida, porque a matemática ela surge, né? Ou seja, se ela foi inventada, se ela foi descoberta, com a ideia de resolução de problemas. Eu tenho um problema, eu preciso resolver, preciso que algo me ajude, né? Então vocês viram, não existia nada, porque os nômades, as relações deles não eram interpessoais. Então, cara, eu preciso me manter vivo. Hoje a gente está aqui, hoje a gente vai caçar um javali, tá? Tem luz, tem água, acabou esse elemento, acabou, por exemplo, a luz não, mas a água a gente vai partir para outro lugar. A gente vai explorar outro lugar, vai fazer a mesma coisa. Então, não tinha conversa, não tinha uma relação interpessoal de troca, né, de dinheiro, essas coisas não existiram, né? Não existiam na época.
E aí o nômade, vocês sabem, ele vai ficar ali vagando, né, por determinada região, atrás da sua sobrevivência, né? Isso aí está bem claro. Então, novamente, fazendo uma retrospectiva, não existia, né, essa ideia de número, tá? E eles também não existiram assim como a gente o conhece hoje, né? 1, 2, não. Então a gente viu, eu preciso contabilizar, né? Eu uso o corpo humano para poder organizar as coisas, para poder contabilizar. E aí depois, esse corpo humano torna-se insuficiente, né? Eu vou começar a representar, e cada povo não era universal, cada povo tinha, por exemplo, a sua visão de mundo. Então, o povo que está aqui no Oriente, né, diz que o 200 é um galo. O povo que está lá no Ocidente, né, diz que o 200 é uma tartaruga. Não tem problema. Não tinha esse contato, essa globalização como é hoje, não tinha. Tá? Depois de muito tempo, houve uma convenção, né? Por exemplo, vocês veem aí que o japonês, ele escreve de uma maneira, né? Aqueles símbolos que a gente não entende nada, poderiam ser muito bem usados, olhando hoje, né, como uma forma, tá, dos povos antigos representarem um número, né? Então, por exemplo, uma chave ali representa 200 ovelhas. Então, quando o cara chega e vê ali 2 chaves, né, ele sabe que são 400 ovelhas. Ele vê 3 chaves, são 600. Então, observe, a gente sai lá de trás, onde não tinha nada, os nômades. A gente vem caminhando, onde o corpo humano era usado para fazer, para contabilizar, né, determinadas coisas. Depois a gente vê que os símbolos surgem. Então, poxa, cara, se tem 700 coisas, objetos, eu vou escrever ele 700 vezes, né? Isso aí torna-se cansativo. Imagina, por exemplo, eu tenho aqui 2.000 livros, né? Ao invés de botar só o 2 acompanhado dos 3 zeros, o cara tinha que escrever, ó, livro 1, livro 2, livro 3, através dos símbolos, pessoal. Porque não tinha letra, não tinha número, não tinha nada. Então então tinha que riscar, por exemplo, como muita gente faz, né? Riscar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2.000 vezes. Olha só que trabalhão, né? Se você voltar para a antiguidade, né, lá no século XV, por exemplo, os livros não tinha a prensa, né, como se fosse uma impressora para você digitalizar. Os livros eram escritos à mão. Então, o cara vai escrever um livro de 300 páginas, ele tinha que copiar 1, depois copiar 2, copiar 3, para distribuir ou para vender. Olha só que trabalhão. Até surgirem novos objetos, tá bom? Para agilizar, para facilitar a nossa vida. Ok? Então, os números eles vão surgindo daí. Então, a gente viu que não era mais preciso escrever 200 vezes, bastava, né, representar ali pelos símbolos, tá bom? E aí agora surge uma nova noção, né, de contagem, beleza? Então eu sei que aqui tem 300 objetos, beleza? Agora eu posso representar, né, eu posso contabilizá-los e representar, vou avançar mais um pouco. Não quero mais um pássaro, tá? Quero que seja, por exemplo, ou uma chave. Quero que seja um círculo, né? Então eu contabilizo, tá bom? Contabilizo agora 900 objetos, 3 círculos, tá? E agora o ser humano ele já sabe contabilizar as suas coisas, né? Então, surge a ideia de organizar, porque o tempo, as cidades vão crescendo, vão evoluindo, tá? O mundo vai mudando, isso lá antes de Cristo. Então, eu preciso agora trocar alguma coisa. Então, por exemplo,
preciso comer, preciso me alimentar, né? Preciso vestir, né? E a gente já está andando aqui. Não tinha dinheiro, mas eu preciso fazer uma troca, né? Então, por exemplo, eu quero trocar 3 camelos, tá? Por, sei lá, 4 galinhas, né? Porque se não é vantajoso para mim, calma aí, será que 4 galinhas? Tenho 4 camelos, 3 camelos, você tem 4 galinhas. Como é que eu preciso fazer essa troca? Para você é vantajoso trocar suas 4 galinhas nos meus 3 camelos? Para mim é vantajoso. Então surge, né, o início da contagem. Então agora o ser humano passou a contar tudo, né? 5 moedas, né, 3 garrafas, 10 camelos, e aí os símbolos que já foram descobertos há um tempo atrás, eles adentram, tá? A sociedade da época, isso antes de Cristo, tá? Lá na pré-história, tá? Com força. Então, por exemplo, o 10, o 1, né? O 2, o 3, lembrando que não tinha essa referência de como a gente conhece hoje. Era uma unidade, né? Eram 2 unidades, eram 3 unidades, 4 unidades e assim sucessivamente. Então eu vou começar agora a representar isso aí através dos símbolos, tá bom? Então o 1 pode ser uma cruz, o 2 pode ser um círculo, o 3 um triângulo e assim sucessivamente. Tá? E agora eu preciso juntar. Então, por exemplo, cara, eu sei aqui que no meu rebanho tem 3 ovelhas. Então eu botava lá 3 triângulos. E aí vai ser preciso que você também saiba contar para a gente fazer as trocas comerciais. Beleza? Não, processo de contagem. Então, daí vão surgindo, novos símbolos vão surgindo, beleza? Então, eu tenho aqui 3 círculos, você tem aí 3 triângulos, eu já sei o que isso se refere, né? Então, olha só, não tinha essa ideia, mas todo mundo tá trabalhando independente. Essa ideia de números, como a gente conhece hoje dos naturais, e aí eles surgem, né, para contabilizar, para agrupar, para organizar determinadas coisas. Então, o vendedor, por exemplo, ele deveria saber o que tinha na sua loja. Então, ele tem lá, falando coisas da antiguidade, né? 4 moedas, 3 cintos, 10 casacos. Então, isso começa a facilitar, ou seja, já andamos aí alguns milhares de anos, né? Ele já começa a ter a noção do que ele tem, né? Eu começo a organizar. Então, as sociedades vão se organizando, né? E os números eles vão surgindo daí. Essa parte introdutória é mais uma parte de história propriamente dita do que da matemática, vocês vão observar. Só que eu tenho um problema, né? E esse problema precisa ser resolvido. Aí entra, né, a parte da matemática, né, da numerologia. Beleza? Então a gente vai vendo que as sociedades vão se transformando, vão se modernizando, né? É preciso contar, é preciso organizar e os números surgem, tá? Surgem como nós o conhecemos hoje? Obviamente que não. Obviamente que não. Hoje o conjunto dos números naturais é algo super moderno, para onde você olha tem um número, tá? Você está me vendo aí pela sua tela, você está marcando o tempo ali, está lá, sei lá, 29 minutos e 13 segundos, beleza? Número. Para eles não eram assim. Não, no surgimento, tudo é mais difícil. Então, vocês viram aí como surgem os números, tá? E outra coisa bem importante, eles nem tinham a noção, né, de subtração, de multiplicação, de divisão, né, de soma, porque vai ser preciso juntar, né? Eu preciso juntar uma ovelha. São objetos, são animais iguais. Então, uma ovelha com mais uma ovelha, 2 ovelhas, eu posso representar por um símbolo.
beleza? Então, observem que surge, tá, os números através dos símbolos. Isso que você vê hoje aí na parte de álgebra, 3x mais 4x igual a 7x, é o que eles viam antigamente, né? Só que não tinha esse coeficiente numérico, esse 3 e o 7, porque não existia. Mas eles poderiam muito bem representar um leão por y, 2 leões por 2y, 3 leões por 3y, só que literalmente escrevendo y, y, y. Ou então o símbolo que representasse o algarismo 3, que eles não conheciam. E lá na frente, daqui a pouquinho a gente vai falar, a noção, tá? Aí surgiu o ábaco, tá? Alguns símbolos mais modernos, mas ao mesmo tempo muito antigo. O sistema de numeração indo-arábico, como a gente vai conhecer hoje. Mas aqui atrás, né, o corpo humano dava a tona ali da contagem, né, para representar as coisas, para juntar como a gente conhece hoje, beleza? Então, vocês viram aí que os números, né, os símbolos davam aí, eles eram o carro-chefe dos números. A gente vai ficando por aqui, leiam o livro, não é um livro tedioso, chato, não é um livro grande, é um livro bem interessante. É importante que vocês conheçam essa parte dos números, saibam que nem sempre, né, foi assim, como a gente conhece hoje, beleza? E por isso é importante a leitura. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço de coração a atenção de vocês e até a próxima aula.